Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Senhor, este versículo é suficiente, Pai, para recorrermos a Ti, pedindo que o Senhor nos oriente uma vez mais a compreender a Tua palavra. Obrigado por este culto, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, Te louvando e ouvindo as Tuas verdades, as Tuas maravilhas. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo que o Espírito Santo, o grande mestre e ensinador, trate conosco nesta sala de aula e que possamos, como os alunos bem aplicados, tomar nota mentalmente, tomar nota com a nossa alma, com o nosso coração, com todo o nosso entendimento, para depois não esquecermos das coisas que o grande professor nos ensina. Te pedimos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Nós estamos, com a ajuda de Deus, levando adiante para esta população, para esta cidade, e cidades vizinhas que porventura conseguem alcançar o sinal desta emissora amiga, através da qual estamos transmitindo o programa Voz do Sétimo Anjo, no intuito de alcançar a semente eleita e predestinada, porque nós cremos que Deus tem seus filhos em todas as partes e em todos os lugares. Como sementes, filhos de Deus, tudo o que a semente precisa é do calor do sol, é estar num terreno apropriado e receber luz e sombra na proporção correta, na medida certa. E o sereno da noite, umas gotinhas de chuva, não pode ser muito, senão inunda tudo, não é? Mas tudo de uma forma proporcional. E nós cremos que a palavra de Deus, ela, como espada aguda de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. Ela discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é anunciada, junto com esta unção já se vai tudo que se necessita para viver, começando pelo nascimento. Uma vez que o corpo humano depende, necessita da luz do sol, necessita da sombra, necessita do orvalho, da chuva, e necessita das vitaminas, proteínas, sais minerais, que já está junto naquilo que ingerimos, na nossa alimentação. Quando se fala da vida espiritual, o homem interior, o homem que como casa, como edifício de Deus, precisa crescer, e esse crescimento é na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a verdadeira palavra de Deus é anunciada, tudo o que a nossa alma necessita, tudo o que o nosso espírito necessita para viver diante de Deus, toda a proteína, toda a vitamina necessária está incluída na palavra, na ministração da palavra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E você só pode adquirir fé ouvindo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meus amigos, você que nesse instante nos ouve, saiba disto, você está tendo uma oportunidade única nesse mundo de ouvir uma palavra que te dá vida, uma palavra que transforma, uma palavra que mexe, na verdade, com tua vida, que dá uns bons beliscões em tua consciência. Porque é uma palavra que desperta, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que está na terra exatamente para chamar a noiva, a semente eleita, os predestinados por Deus antes da fundação do mundo, que receberam a incumbência de, como homens e mulheres, se manifestarem exatamente nesse dia.
e nesta hora que nós estamos vivendo. Se Deus te predestinou para este tempo, Ele tem algo para te falar nesse tempo. E se você tem ouvidos espirituais, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas são minhas palavras iniciais, dando continuidade ao nosso tema sobre profetas e profecias. Em programações passadas, em reuniões passadas, nós falamos um pouco sobre o profeta Enoque, o bisavô de Noé. E falamos também sobre Noé, o bisneto de Enoque. E nesse instante nós gostaríamos, com a ajuda de Deus, de falar um pouquinho sobre a vida de um outro profeta, o profeta Abraão, que nós chamamos de Abraão. Mas, na verdade, a melhor pronúncia seria Abraão. Bem, meus amigos, o que seria um profeta? Um profeta é o que possui o dom de profecia. Estou repetindo as mesmas coisas para que você tenha ideia do que já aprendemos e do que vamos falar. Profeta, ele possui um dom de profecia, ele é guiado por indícios e sinais e está apto para prever o futuro e até mesmo ver o que aconteceu no passado e também te mostrar o tempo presente. Profecia é um dom sobrenatural que permite conhecer as coisas distantes ou futuras. Como o assunto é profetas e profecias, também já aprendemos que um profeta, ele nasce com aquele ministério, com o ofício de profeta. A ele vem a palavra, ou Deus se manifesta ao profeta, para que ele entregue ao povo aquilo que Deus deseja que o povo saiba a seu tempo. Quanto à profecia, é um dom que alguém pode receber e, para a edificação da igreja local ou nacional, ou até mesmo mundial, sendo que o dom da profecia precisa-se que tenha líderes ou anciãos ou alguém apto no conhecimento das Escrituras para julgar aquela profecia se está de acordo com a palavra. No caso do ofício profético, ele não pode ser julgado, porque ele é a boca de Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar seus segredos a seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Bem, já que estamos falando nesse momento sobre Abraão, você sabia que Abraão era um profeta? Observe o que está escrito no livro de Gênesis, onde nós lemos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus amigos, ainda falando sobre profetas, este é um dos dons que muito se tem falado. É um dos temas que muito se tem pregado. Mas, sem dúvida, se faz necessário realçar algumas coisas que nós consideramos, vamos dizer assim, transcendentais para a raça humana. Portanto, nós trataremos de mostrar este tema, este assunto, sobre vários aspectos diferentes, que nos mostre um quadro completo, um quadro amplo de nosso estudo sobre profetas e profecias. Por razões próprias, meus amigos, que só Deus sabe por que estas razões, dentro de seu grande plano, Deus, ele inspirou um desejo num personagem chamado Terá, e esse homem se sentiu inspirado por Deus para abandonar sua cidade. Esta cidade era Ur dos caldeus, U maiúsculo e um R, só isso. Ur dos caldeus. Terá sentiu a inspiração e ele saiu daquele lugar e foi exatamente morar na terra de Canaã. Ele se dispôs a fazer uma viagem, sair de Ur dos caldeus para habitar em Canaã. Mas na sua viagem, este homem não conseguiu terminá-la. Ele chegou apenas até
Arã, ou o que você chama nas escrituras de Padan Aram. Terá não conseguiu chegar em Canaã, mas ele parou e se estabeleceu, vamos dizer assim, em certa parte do caminho, a uma certa distância. E ali ele fixou moradia. Eu quero que você acompanhe comigo em Gênesis capítulo 11, versículo 31, para que você observe do que realmente nós estamos falando. Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim: E tomou Terá a Abrão, seu filho. Então, este personagem que foi inspirado, recebeu essa inspiração de deixar Ur dos Caldeus para ir para Canaã, este era o pai de Abraão, que nesta época se chamava ainda Abrão. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Por que será que este homem não terminou o seu trajeto, a sua viagem? Sabia você que muitos têm iniciado a viagem e têm ficado na metade do caminho? Sabia você que muitos pais de famílias também receberam um chamado para sair desta caldeia, desta cidade mundana, desses sistemas humanos? E tem famílias que saem com todo afinco e conseguem levar a sua família para a igreja e conseguem educar seus filhos no caminho do Senhor, e daí a pouco os próprios pais se estabelecem no meio da estrada e nunca vai para a terra da promissão. Nunca consegue ultrapassar o outro lado, nunca atravessa o Jordão, nunca consegue terminar a jornada, se estabelece ali, e daí a pouco alguém entra no seu meio, que talvez não tinha nada a ver com a coisa, ou talvez não era tão aplicado, é quem recebe a chamada de Deus para continuar isto até adiante. Muitos pais de famílias ficam para trás, muitos irmãos antigos que vêm para a palavra, muitos se acovardam por algum motivo e ficam, param, e alguém mais prossegue. Veja que este homem saiu de Ur dos Caldeus com toda a sua família. Vamos, filhos, vamos, fulano, até nora, todo mundo levou junto, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Bem, aqui nós poderíamos ter ocultos apenas nisso, sendo que nós já sabemos hoje que Canaã representa o Espírito Santo para nós, hoje. E muitos saem realmente dos seus sistemas, saem das ideias antigas, de suas antigas religiões, tradições, mas não conseguem alcançar até a chegada em Canaã. Não conseguem receber a promessa, o lugar da promessa, ou o Espírito Santo, o dom, ou o próprio doador do dom. No entanto, outros dependeram da sua saída. A semente não herda com a palha, mas a semente depende da palha por um período de tempo. Talvez você diga: o tempo que eu passei naquela velha religião foi perdido. Não, não foi perdido. Você não perdeu tempo. Você estava no aprendizado. Você, como uma semente, estava protegido por aquela palha, por aquela casca. Mas chega-se um momento que a semente tem que seguir adiante, porque ela tem que amadurecer. E a casca, a palha, fica para trás e morre ali. Veja quantas lições nós poderíamos tomar apenas com esta saída de Terá e sem terminar a viagem. Bem, vamos prosseguir aqui. As ruínas de Ur, dos Caldeus, que hoje é a moderna Migaiá, descansa como que 300 quilômetros de distância. Bem, você tem ideia de que seria 300 quilômetros de Bagdá, atual Bagdá, no Iraque. 300 quilômetros ao longo, a distância de Bagdá, encontra-se as ruínas da cidade de Ur dos Caldeus. Antigamente era um centro religioso importante. E com o tempo chegou também a ser o centro do império da Mesopotâmia, sobre a terceira dinastia
de Ur. E quem nos dá este registro é a enciclopédia multimídia Grolier, de 1998. Quem dá todas as informações sobre as ruínas de Ur dos Caldeus. Nós consideramos importante mencionar o que era a cidade de Ur, porque desta forma nós podemos ver como foi que Deus tirou Abrão de um lugar religioso para poder desenrolar um trabalho delicado, onde a religião com sabor humano não pode funcionar. E no lugar de Ur dos Caldeus, a religião era humana, era ideias do homem, eram deuses pagãos e todas estas coisas. E Deus tirou Abraão deste meio, começando pelo seu pai. Quem sabe na época Abraão não tinha, vamos dizer assim, idade suficiente para sozinho se deslocar. Ele estava ainda sob a guarda de seu pai, não sabemos, mas o certo é que primeiro Deus orientou Terá para deixar aquele lugar. Seguiu até certo ponto e lá se estabeleceu. E daquele lugar que ele estabeleceu, foi dali que Deus chamou Abrão. Veja bem, observando as Escrituras, nós encontramos que dos 3 filhos de Terá, somente ficou Abraão, ou Abrão, que não era Abraão ainda, e Naor. Eram 3 filhos. Porque Arã, o terceiro filho, ele era o pai de Ló. Ló era filho de Arã, filho de Terá. No caso, o pai de Ló, este Arã era irmão de Abrão e Naor. 3 irmãos. Pronto, fica mais fácil. Abrão, Naor e Arã. Arã era pai de Ló. Este faleceu em Ur dos Caldeus. É o que você encontra em Gênesis 11, versículo 28. Está escrito assim. Gênesis 11, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Quando Deus chamou Abrão, ele vivia em Arã e não em Ur dos Caldeus. Às vezes nós confundimos isso. Muitas vezes, em algumas mensagens, eu posso ter dito que Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Não, mas ele já tinha saído de lá, juntamente com seu pai. Estamos posicionando isto agora. Quando Deus chamou Abrão, ele vivia em Arã, no lugar onde seu pai o levou. E o único que ficou nesse lugar foi seu irmão Naor e sua família. Observe. Deus chamou Abrão ele estava em Arã. E em Arã permaneceu ainda o outro irmão de Abrão, chamado Naor. Vamos para Gênesis 12, versículo 4 e 5. Bem, os nossos cultos, parece que todos eles são escolas dominicais. Vocês já perceberam isso, né? E você que ouve através do rádio, para você é um culto doméstico, é onde você, junto com a sua família, você aprende sobre a Bíblia, você aprende sobre Deus, todas estas coisas, porque são mensagens de esclarecimento. Gênesis, capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, porque o pai de Ló tinha morrido, não é? E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Observe, não foi de Ur, como às vezes trocamos os nomes e falamos. De Ur, quem saiu foi seu pai, junto com eles. Mas quando Deus o chama, ele sai já de Arã, quer dizer, do meio do caminho. Tem muitos que estão no meio do caminho, e é desse meio do caminho que Deus está chamando hoje. Viu? Tem muitos que já saíram de Ur dos Caldeus, mas estão no meio do caminho, não sabe se prossegue, não sabe o que faz, se é aquela coisa, e sabe, meu pai, e meu irmão, e meu isto, e meu aquilo. Aí Deus vai lá e dá outro empurrãozinho, sai daí. Aí ele sai com todo mundo ainda. É um atrapalho.
Não pense não, olha, não pense que não é não, mas no sentido cristão, no sentido da fé, muitas vezes a família é o verdadeiro atrapalho. Por isso Jesus disse, o Filho do Homem não foi trazer paz, não, veio trazer espada, guerra, divisão, pai contra filho, filho contra pai, mulher contra marido, mãe contra filha, vocês sabem, parece que acabou tudo, né? Em outras palavras, cada um por si. Por isso que ele diz, a lei e os profetas, que eram os profetas da lei, duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e o homem emprega força para entrar nela. No empurrão, sai daí, é minha vez. Senão não vai. Entendeu? Por isso só chega no céu verdadeiros soldados. Saco de osso não entra lá. Não adianta colocar irmãozinho ou irmãozinho porque é muito bonzinho, porque eu gosto muito de jogar nas costas, vou levar para o céu. Não. Cada um vai ter que entrar com seus próprios pés. Vou ler de novo o versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Saíram e chegaram. Observe isto. Saíram e chegaram. Olha, tem assunto dentro disso aqui que nós só teríamos 3 cultos para frente, quando já estivéssemos falando de Canaã. Porque observe que ele foi para Canaã, e de Canaã sua descendência voltou para o Egito. Ficaram 400 anos aprisionados, para depois voltarem outra vez para Canaã. Bem, é assim como Deus começou a tratar diretamente com Abrão. Foi assim. Porque Deus tinha um propósito. Observe como essas coisas são gostosas para você entender isso. Não é? Tem pessoas que nunca leram o Antigo Testamento, não sabem como aconteceu lá e tal. Não é? Bem, Deus tinha um propósito para fazer com ele, com Abraão. E disse que através dele existiria uma grande nação. E Deus foi forçando, vamos dizer assim, diferentes situações para poder desenrolar a fé deste homem, a fé de Abraão, pelo meio do qual viria a ser bendita todas as nações da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus então mostrou vários pontos, forçou acontecimentos, batalhas, lutas, dificuldades, para ir testando, para ir este homem adquirindo e amadurecendo na fé, porque através dele Deus ia desenrolar um plano, um trabalho maravilhoso na terra, para que hoje ele fosse chamado o pai da fé, o pai de muitas nações. Quando você considera mais a fundo o propósito de Deus, nós vemos que dos 3 que saíram de Harã, dos 3 que saíram, somente Abrão e Sarai é mudado seus nomes. Eu estou falando de qual dos 3? Eu não estou falando dos 3 filhos. Eu estou falando exatamente dos 3 que saíram de Harã. Quem seria esses 3? Vocês lembram a última escritura que lemos? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. Esses são os 3. Abrão, Sarai e Ló. Mesmo que tenha fazendas, famílias, o resto, a mim saia, os contrapesos juntos. Mas cita-se esses 3 personagens principais. Observe que dentro desse, quando você observa isso mais a fundo, somente Abrão e Sarai receberam mudança de nome. Ló não recebeu mudança de nome. Somente Abrão e Sarai. Por que seria isso? Porque eles eram as peças-chave. Olha, sempre estamos falando do grande plano que Deus arquitetou. E desse grande plano, Abrão e Sarai eram peças-chaves. Digamos assim, personagens de primeiro plano. Não era, como é que chama? Coadjuvante. É isso? Coadjuvante. Não era aqueles que apenas estão ali para preencher vaga. Entende?
para dar aparência que aquilo é algo de fato que esteja acontecendo. Não, tem os personagens principais sem os quais não se desenrola aquela trama. Então Abrão e Sarai eram peças-chave para cumprir o propósito de Deus. Que propósito era este? O propósito era manifestar o filho da promessa. Este era o propósito. Manifestar o filho da promessa. O filho da promessa era um tipo do Cordeiro de Deus que no futuro iria se manifestar aqui na terra e ia derramar seu sangue pelo pecado do mundo. O filho da promessa manifestado por Abrão e Sarai era um tipo desse cordeiro. E é assim que apareceram os nomes de Abraão e Sara. Abraão e Sara. Vamos ler em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17 é onde nós encontramos isto. Versículo 5 a seguir. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para se ter a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, já não é mais Abrão, viu só? Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidarás a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Observe que isto era um sinal na carne, um pedaço que tinha que ser cortado. E hoje, os filhos de Abraão, na fé, que não forem circuncidados no espiritual, estes serão extirpados e cortados. É como entrar sem ter as vestes próprias. Estão entendendo? É como entrar sem ter as vestes próprias. Agora o versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de te dar a ti e dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairá dela. Observe. Sarai quer dizer contenciosa. E Deus mudou para Sara, que significa princesa. Veja que diferença. É uma diferença muito grande. Bem, não somente ele mudou o nome de Abraão, mudou também de Sara. De Sarai para Sara. Não apenas mudou o nome dos dois, mas Deus também mudou os seus corpos. Isto, olha, todo mundo fala de Abraão. Toda pregação fala de Abraão. Todos os cultos, as pessoas sempre falam da fé de Abraão e todas estas coisas. Mas ninguém, até os dias da volta do sétimo anjo, tinha mostrado a revelação do que aconteceu no tempo de Abraão. Eles não tiveram apenas os nomes mudados, Deus também mudou seus corpos. Deus vivificou o corpo de Abraão e Sara. Se você continuasse a leitura
Eu vou ler para adiantar aqui para vocês o que está escrito mais adiante. Se Deus prometeu para eles um filho, sabe o que Abraão responde para Deus? A um homem de 100 anos há de nascer filhos, e Sara com 90 anos há de dar à luz. É assim que está, versículo 17, mais ou menos assim. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Por que ele riu? Porque Abraão achou aquilo complicado. Porque eles já estavam velhinhos. É como hoje, um ancião de 80 anos, sabe? Escorado na bengalinha ali, só osso, né? Só pelancas. E todo trêmulo já, quem sabe já com mal de Parkinson. Não sei nem como é esse nome. Bem, mas assim estava Abraão, por isso que ele riu em si no seu coração. Pode um homem de 100 anos gerar? Sara com 90 anos ter filhos? E muitos pregadores, por não terem sensibilidade espiritual, muitas vezes diz assim, sabe o que acontece? Que naquele tempo eles viviam muitos, né? Porque no início, no livro de Gênesis, lá, você encontra eles vivendo 100 anos, 200 anos, 300 anos. O próprio Noé veio ter filho com 500 anos, como aprendemos em cultos passados, né? Então, por que Abraão aqui está com esse problema? Dizendo, se rindo, dizendo, não pode, eu com 100, Sara com 90. O problema é que Deus foi diminuindo o tempo. Deus foi diminuindo. Ele foi diminuindo. Daqui a pouco o homem já não vivia seus 100 anos. Não é? Daí a pouco foi estabelecido em 70, e o que passa disso é câncer e enfado. Agora que a ciência está conseguindo alguns remédios, que está prolongando um pouquinho mais. E aí você com seus 60, 70 anos, você pode ter saúde hoje que você não teria se vivesse 30, 50 anos atrás. Por causa de alguns remédios estão sendo descobertos hoje. Tudo isso tem significados espirituais. Vocês nem imaginam o quanto. Mas naquele tempo, com seus 90 anos, é a mesma coisa de 90, 100 anos hoje. Porque foi estabelecido desde aquele tempo. 70. O que passar disso, meu Deus do céu, é cadeira de roda, é a cadeira de balanço, só para esperar a hora da morte. Esperar a morte chegar. Viu? Então Abraão diz, pode porventura eu com 100 anos ter filhos e Sara com 90 voltar a conceber e dar à luz? Eu vou adiantar para vocês os outros versículos. Porém Deus disse, na verdade eu voltarei a ti segundo o tempo da vida. E Sara terá um filho, tua mulher terá um filho. Sara disse, depois de envelhecida, eu vou ter deleite com meu Senhor? Né? Ué, fazia tempo que tinha cessado seus costumes. Fazia tempo que não tinha seu ciclo regular, mensal, isso, meu Deus, ela nem lembrava mais. Você sabe quantos anos Sara tinha deixado de ovular? Quantos anos Abraão estava incapacitado de gerar? Por que será que os pregadores nunca pensaram no que aconteceu ali? Foi apenas uma promessa de Elohim que se cumpriu? O que tem por trás disso? Observando os acontecimentos ao redor de Abraão, nós notamos que ele tinha 99 anos e Sara 89. A Bíblia arredonda 100 e 90. Quando Deus mudou seus nomes, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, um estava com 99 e o outro com 89. Gênesis capítulo 17, versículo 21, eu quero que vocês vejam a promessa de Deus aqui. Ele diz assim, o meu conserto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Então ele estava com 99 e ela com 89. Deus disse no ano seguinte. Observe que quando Deus deu a promessa de Isaque, ele disse qual era o nome dele. Observou isto já? Ele quem disse o nome.
Isaque, antes do menino ser gerado, ser concebido. Sabe por quê? Isaque representa riso, risada, sorriso. Isto é o que representa Isaque. E se você examinar nesse versículo que nós lemos, você notará que Deus o nomeou exatamente assim. Portanto, quando esse menino nasceu, Abraão fez exatamente o que Deus disse. Pule agora para Gênesis capítulo 21 e o versículo 3. Olha só como está. Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Por que Abraão colocou este nome? Porque lá atrás Deus tinha dito, no tempo determinado tua mulher vai conceber, tu terás um filho dela, e o seu nome será Isaque. Abraão colocou este nome porque Deus tinha lhe revelado o nome do seu filho. Deus revelou para Abraão qual o nome que ele deveria colocar. E ambos, Abraão e Sara, riram daquilo que Deus disse. Não foi só Sara que riu, não. Abraão também riu. Viu? Porém, algo semelhantemente, ou muito sobressaliente para que você observe aqui, o importante para você decifrar por trás desta letra da Escritura é você observar que depois que Deus falou com Abraão e Sara, eles tinham 1 ano para esperar o nascimento do filho. Por que 1 ano? Porque a gestação são 9 meses. Observe isto. Eles tinham 1 ano para esperar o filho prometido. E nesse período de tempo, observe o trajeto que houve. Depois que Deus deu a promessa, depois que eles riram, depois que Deus repreendeu Sara, e vocês conhecem toda aquela história, Deus poderia ter matado Sara, porque ela tinha rido. Mas ele não fez isso porque ela estava em Abraão. Observe que o riso de Abraão não causou aquela revolta em Elohim, dizendo, por que tu riste? Mas quando Sara o fez, ele discerniu. Ele discerniu. Olha, meus amigos, é muita coisa. Não dá para a gente entrar em todos os pontos num assunto desse, né? Porque são coisas que a gente prega de uma forma aleatória, cada dia um pouquinho daqui, e quem assiste só tem que ganhar essas coisas, né? Então, observe, quando eles receberam a promessa, Deus disse, no ano seguinte, eles tinham 1 ano para esperar o nascimento do filho. E, durante este tempo da espera, eles viajaram para um lugar chamado Gerar. Eles tinham que gerar um filho. E eles foram para um lugar próprio. Mas acontece que nessa ida para Gerar, ali tinha um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque, quando ele viu Sara, ele se enamorou de Sara. Ele se apaixonou por aquela velhinha de 90 anos de idade, que já não gerava mais, que já não tinha mais, já tinha cessado seus costumes, que já, vamos dizer assim, não se deitava no sentido literal da palavra com seu senhor, porque não se tinha mais isso. Se parte agora para uma amizade, né? Para uma compreensão, já nem precisa conversar mais. Dificilmente você encontra 2 velhinhos conversando, porque eles se entendem com o olhar. Né? Como meu avô ficava só, é isso. A outra respondia do outro lado, é isso mesmo. Né? Minha família conhece muito bem isso. Não se tem muito assunto, já se viveu tudo. Nem sequer está os netinhos ali para contar as experiências passadas, coisas que eles vivenciaram. É como se fosse até mental, vamos dizer assim, como se um entendesse o outro com o olhar, pelo rosto, alguma coisa desse tipo. Não se tinha mais contato físico, a não ser o carinho, a compreensão, o estar juntos. Ou vocês acham que os velhinhos têm necessidade de coisas que os mais jovens têm? Eles passaram por aquela fase. A criança precisa? Não tem essa necessidade. São fatores fisiológicos.
que muda com o decorrer do tempo. E se a cabeça, se o seu cérebro não acompanhar a mudança do corpo, alguma coisa está errada. Por isso você encontra hoje, não é, muitos anciãos, muitas velhinhas querendo ser nova. Muitos velhos querendo estar no lugar do jovem, mascando chiclete, cabeludo, aquela coisa toda, e não pode ver uma moça que não joga uma piadinha. O coração daquele homem já não deveria nunca. Quando o jovem não deveria, quanto mais o velho está nessas coisas. Eles não querem acompanhar, não querem dar o braço a torcer. Eles não querem acompanhar a mudança do corpo. Mas observe que Sara disse, não pode a gente gerar filhos. Não tenho mais esse costume. E você acha que um rei, que tinha todas as mulheres que quisessem no seu reinado, todas as moças, as donzelas, os pais tinham o maior prazer de quando suas filhas estivessem naquele tempo próprio, ou de se casar, levar para o rei. Lembra o caso do rei Assuero? Quantas ele tinha? Quantas esposas ele tinha? Lembre-se o caso de Salomão, o caso de Davi. Era o rei naquele tempo, ele podia ter isso, era-lhe permitido. Aí está lá o rei Abimeleque, descobre que no seu reinado veio um casalzinho, coisa mais linda. Uns velhos pelancudos lá, escorados no cacete, pegando já no fim da vida, e ele se apaixonou por aquela velha. Aonde isso aconteceu? Do jeito que isto não foi visto pelas religiões, também não foi visto a semente da serpente. Do jeito que não conseguiram ver o que aconteceu nos dias de Abraão, não viram o que aconteceu com Eva ali, o que foi a queda, qual foi o fruto proibido, o que é que Deus disse para não fazer. A mesma coisa. Porque a Bíblia está escrita em símbolos, em parábolas, enigmas. E somente quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, os mistérios da Bíblia seriam revelados. E quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta e pregou sobre Abraão e Sara, ele pregou uma mensagem titulada Abraão restaurado. E ele nos mostrou que o que aconteceu ali é que Deus renovou o corpo de Abraão e Sara e eles voltaram ao tempo da vida, que é entre os 18 aos 20 e poucos anos de idade. Com seus 90, com seus 100 anos, eles voltaram ao mesmo vigor. Amanheceu um dia, Abraão estava ali se sentindo jovem, de seus 18 anos. Qual é o tempo da vida? Antes dos 18 você está chegando lá. Depois dos 25 você já está morrendo. O tempo da vida é entre os 18 aos 22, 25 anos, por aí. O que passou disso, as células já não se recompõem mais. Antes disso você precisa de vitaminas, sais minerais. E essa moça está muito pálida. E esse rapazinho está muito pálido. Dê um ferro, um remédio que contenha ferro, né? Sulfato ferroso. Ou como aquilo era ruim. Mas para ajudar no crescimento, aquela coisa. Até os 18. O tempo da vida, onde você está no auge da sua juventude. Por isso que até de uma forma dantesca, grotesca, você encontra as pessoas, meus 18 anos. Né? Mas eles falam isso no sentido pejorativo. Como se voltasse aos 18 anos, seriam mais mulherengo, coisas desse tipo. Mas na realidade, porque tudo isso tem um lado da verdade nisso. Toda mentira foi baseada numa verdade. Todo erro, toda mentira. A mentira é a verdade deturpada. O adultério é um ato real, verdadeiro, correto, feito de uma maneira errada. Entende? Por que esse desejo, meus 18 anos, até numa forma de brincadeira? Porque dos 18 aos 22 anos de idade é o tempo da vida. Antes disso você está em formação. Depois disso você está morrendo. Você já passou. Já está no declínio já. Se morre 2 milhões de células, já não tem 2 milhões para se repor como antes. Por dia. Ou é mais do que isso a contagem. Por dia que morre em seu corpo. Contando com célula, pele e tanta coisa, tanta coisa. Bem, mas um dia, Abraão levantou, olhou para Sara e estava ali do seu lado, a jovem mais linda. Era como se ele se tivesse conhecido naquele dia. Abraão, o que aconteceu? O que houve? Cadê as pelancas? Né?
estava ali revigorado, jovem, os dois, porque Deus disse que voltaria para eles no tempo da vida. No tempo da vida eu te visitarei. E este tempo da vida, ele tem dois sentidos. Tanto é o tempo da ovulação, viu? Quando completa-se o período fértil da mulher, como era também o tempo da vida, no sentido do corpo, do físico. Isto são mistérios que só seriam revelados quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta. Por isso que o rei Abimeleque desejou Sara. Ele nunca desejaria uma velha. De forma nenhuma. Ele só a desejou porque ela estava jovem, bonitinha. E lembre-se, esse desejo de Abimeleque por Sara foi exatamente depois de tudo isso que nós acabamos de citar. Depois de Deus ter visitado, mudado o nome, dado a promessa. Por que ele não desejou ela antes? Se Abraão tivesse passado por Gerar antes, com Sara, sua mulher, Abimeleque nunca tinha notado. É um casal de velho capengando, tá por aí, no fim da vida, não sei nem o que é que estão buscando ainda andando por aí. Tem que estar esperando no lugar de morrer. Mas já estavam mudados, nomes mudados, a promessa já feita, esperando só o cumprimento, e Deus transformou eles, de uma certa forma, que eles voltaram a ser um casal de jovem outra vez, que Abraão, quando olhou, temeu de Sara. Sabe de uma coisa? Quando o rei te vê, meu Deus do céu, eu tô só um homem morto. Então lá você diga que é minha irmã, porque aí vamos passar batido. Sabe o que acontece? É exatamente assim. Abimeleque, quando pôs os olhos em Sara, achou a mulher mais bonita do seu reino. Será que ele só tinha crueira lá dentro? Carecas e banguelas? A ponto de achar aquela velha de 90 anos de idade a coisa mais linda? Vocês acham isso? Não, senhores. Ali não foi uma Sara capengante, não. Entrou foi uma jovem, bonita, no tempo da vida. Na flor da vida. O que acontece? Então Abimeleque a desejou. E disse, eu quero ela para mim. E como Abraão disse que era irmã, e na verdade era por parte de pai, alguma coisa assim, era esposa de Abraão, mas era irmã também, era meia irmã. A verdade era essa. Então, de uma certa forma, Abraão não mentiu de tudo, né? Mas ele achou o seguinte, ele temeu por sua vida. Se eu disser minha mulher, então simplesmente o rei vai mandar me matar para ficar com ela. Resultado, disse que era irmã e o rei não perdoou, então eu quero ela para mim. E você vai ter que consentir. Agora imagine Abraão, cabeça baixa, depois de Deus ter dado a promessa, depois de passar tudo aquilo, tinha que ser filho dele com ela, aí ele vê o rei tomando sua mulher e levando para casa. O que você faria? O que você acha que Abraão fez? A Bíblia não conta, mas com certeza Abraão entrou em desespero. E com certeza aquele que deu a promessa a Abraão estava disposto, como sempre esteve, a cumprir a promessa. Então sabe o que é que este que deu a promessa fez? Que disse que visitaria no tempo da vida? Ele simplesmente à noite apareceu a Abimeleque em sonho. A Abraão ele não aparecia em sonho não, viu? A Abraão Deus apareceu numa carne, Elohim, em carne humana. Mas Abimeleque não era profeta. Estamos falando sobre profetas e profecias. Abimeleque não era profeta, ele era rei. E ele não era um rei qualquer. Senão Deus não teria se manifestado a ele daquela maneira. Deus foi lá e fez uma visitinha para Abimeleque na calada da noite. E isso está registrado em Gênesis capítulo 20, versículo 3. Está escrito: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Em outras palavras, ela é uma mulher casada e tem marido. Agora, Abimeleque, quando ele está dizendo, eu sou inocente, Senhor. Nunca ninguém me disse isso. Eu não sabia dessas coisas. Você é homem morto, acabou. Você está tomando uma mulher casada. Você está tomando uma mulher que é casada e tem marido. Observa a situação desse rei.
Mas Abimeleque ainda, foi a sorte dele. Deus também não ia permitir. Mas Abimeleque ainda não tinha se chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Vê? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Olhe, bem poucos podem apresentar um caso desse diante de Deus. Bem poucos podem dizer: Senhor, eu estou fazendo errado, mas sou inocente. Senhor, eu errei nisso, mas eu sou completamente inocente. Poucos de nós podemos fazer isto. Porque muitas vezes, quando falhamos, quando erramos, e numa palavra mais popular, quando pisamos na bola, nós sabemos que estamos fazendo aquilo. E aí, quando Deus nos pega pela orelha e dá um pisão no nosso pé e nos puxa para cima, nós só podemos fazer o que? É baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu sou culpado mesmo, eu sou miserável. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu sei que eu estou morto agora. Mas Abimeleque, ele pôde apresentar seu caso e dizer: Senhor, eu fiz isto com sinceridade no meu coração, eu não sabia que estava fazendo errado. Veja que diferença. Versículo 6. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Deus não permitiria. Abimeleque não era qualquer tipo de rei, viu? Deus disse: eu não queria que você pecasse contra mim. Não foi contra Sara, não foi contra Abraão, porque os dois tinham sua culpa. Por causa do medo de morrer. É assim às vezes que nós ficamos, com medo de perder alguma coisa, e aí cobrimos uma coisinha aqui, outra ali, daqui a pouco destampa-se o buraco na frente. Pior ainda, porque um erro não conserta o outro. Seria tão mais prático, tão mais fácil, se eles tivessem dito a verdade. Agora eu quero vos deixar uma lição para nós aqui. Se Abraão tivesse dito: é minha esposa, se ela tivesse dito: é meu marido, o que será que Abimeleque teria feito? Parece que Abraão não sabia que Abimeleque tinha um relacionamento com Deus muito próximo. É assim que às vezes nós ficamos. Duvidamos, achamos que só nós somos de Deus. Tem alguém por aí que se relaciona com Deus. E às vezes você trata com essa pessoa de qualquer forma. Não, para ele eu posso enganar. Não, para ele eu posso tratar de qualquer maneira. Não, para ele eu posso nem dar bom dia. Para esse rei aí, nós podemos dizer isso. Para quê? Para poupar meu trabalho? Para poupar minha posição? Para poupar a minha popularidade? Para poupar a minha vida? Que adianta ele permanecer vivo? Abimeleque não vai matá-lo, porque é só ele permitir que a irmã deite-se com o rei. Mas, no entanto, fazer um serviço desse, uma nação ia perecer. Você lembra daquilo que Jesus disse? Quem quiser ganhar sua vida nesse mundo, perdê-la. Quer dizer, o que adianta você desfrutar de tudo aqui? O que adianta você ter o mundo a seus pés? Amigos, piadas, mulheres, brincadeiras, festas. Que te adianta você ter tudo isso, sendo que você está perdendo sua vida? Por outro lado, Jesus disse: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la. Não, mas para não morrer, não é? Eu nego a Jesus. Vão cortar meu pescoço? Não conheço Jesus. O que adianta se perdeu a vida? No entanto, muitos perdem ela aqui, como Pedro perdeu, Paulo perdeu, todos eles perderam. Mas o irmão Branham diz: quando Paulo estiver lá, e quando chegar o momento dele receber a coroa de mártir, eu quero estar lá para gritar com todas as forças dos meus pulmões que ele perdeu a vida aqui para achá-la do outro lado. Você acha que isso é pouca coisa? Amém? Bem, vamos concluir isso daqui, que já estamos chegando o tempo aqui de concluir. Olha, e disse Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Abraão é o quê? Um profeta. Por isso que ele está incluído dentro desse nosso tema sobre profetas e profecias. Restitui a mulher, porque profeta é.
e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. De modo, meus amigos, Que é fácil você entender que Sara foi rejuvenescida para poder ter este filho. E no ano seguinte, de acordo com a promessa de Deus, nasceu Isaque, sendo Abraão de 100 anos e Sara de 90 anos. Gênesis 21, versículo 5. Eu tenho que afirmar o que falei com as escrituras, tá assim. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. Para terminar, e agradecendo de todo o coração a vossa atenção, a vossa sinceridade, a vossa paciência para este estudo que estamos apresentando, eu gostaria de, no final, citar para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham. Na mensagem, um sermão que ele pregou com o título A Festa das Trombetas. A partir do parágrafo 234, ele diz assim: notaram você o que aconteceu? Imediatamente ela voltou a ser uma jovem formosa, mostrando ali, retratando o que ele, Deus, vai fazer com a semente real de Abraão para receber ao filho que tem sido prometido. Deus transformou seu corpo e eles voltaram atrás. É um mistério que tem sido revelado agora, neste dia, pelo Filho do Homem. Vem na mensagem da tarde. E este foi o último sinal que veio. Este discernimento, antes de que viesse a mudança do corpo, veio este sinal para Abraão, mostrando que a mesma coisa teria que acontecer. Mensagem à Festa das Trombetas, por William Marion Branham. Senhor, Tu és o doador da vida. Tu és o que fizeste o homem. Às vezes achamos que as coisas são difíceis para o Senhor. Muitos não creem na transformação de Abraão e Sara, porque também não poderão crer na transformação dos nossos corpos. Se na verdade eles crescem, procurariam viver de acordo com aquilo que está escrito e de saber que o Deus soberano faz aquilo que lhe agrada, como lhe agrada e com quem ele se agrada de fazer. Assim como o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor pôde, no tempo próprio, também fazer com que um casal de velho voltasse a ser dois jovens enamorados, prontos para gerar seu primeiro filho, como se estivessem em lua de mel, como se estivesse casando naqueles dias. Pai Santo, nós cremos nisso de todo o coração, sabendo que isto era um mistério, que isto estava guardado como um segredo, estava selado com 7 selos, para ser rompidos, para ser mostrado quando o Cordeiro abrisse o livro e quando o 7º anjo pudesse entregar esta revelação para a tua igreja. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, por vivermos neste dia, quando a tua palavra tem sido manifesta aqui nesta terra. Pai Santo, se o Senhor pôde transformar o coração, a vida, os órgãos internos e externos daquele casal, o Senhor pode também, nesse instante, curar qualquer enfermidade que porventura esteja atingindo os corpos destas pessoas aqui presentes e também daqueles que me ouvem através desta emissora. O Senhor pode tirar a dor de cabeça. O Senhor sabe curar este coração frágil que já não bombeia o sangue de uma forma suficiente. O Senhor pode desentupir estas veias. O Senhor pode tirar toda doença no baço, em todos os órgãos do corpo humano, porque o Senhor conhece cada peça, cada função de cada órgão que há dentro de cada um de nós. Assim como o Senhor renovou, ó Deus, a vida de Sara de uma forma geral e completa, o Senhor pode dar vida a esta mulher, a este homem, aqueles que não gera, aquela que é estéril, aquele, ó Deus,
Deus, que está com dificuldades, aquele que tem dificuldade em entender as coisas, aquele que tem problema na vista, ó Deus, em qualquer parte, desde a cabeça, dos pés, em toda parte do corpo, pedimos que o Senhor ajude essas pessoas que creem na Tua palavra e que lutam com tudo que pode para obedecer aquilo que está escrito. Senhor nosso Deus, se somos filhos de Abraão, nós estamos supostos a ter a mesma fé, a mesma obediência, o mesmo cuidado, o mesmo zelo para com as coisas do Senhor, a ponto de Abraão ter sido chamado amigo de Deus e o Senhor lhe revelar seu plano, lhe revelar seus segredos. Pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor trate conosco também desta mesma forma especial, porque nós cremos na Tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No nome de Jesus Cristo, oramos por cada pedido, por cada alma aqui representada, por cada família, por cada um que nos ouve, que a bênção da Tua palavra possa entrar nos lares e transformar vidas, transformar este moço, esta moça, mudar as atitudes, mudar suas naturezas e apresentá-las diante de Deus como verdadeiros filhos da promessa, herdeiros do reino, segundo a promessa da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém e amém. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.